Olá, bom com você? Eu sou o Cleber Custódio, nesse canal eu ensino produção musical e mixagem. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre um plugin muito legal que é esse cara aqui, o Reverb da Waves. E por que eu vou falar desse cara hoje? Porque você consegue pegar esse cara de graça até o dia 16 desse mês. Estamos em janeiro de 2023, eu não sei que data você está vendo esse vídeo, mas eu postei na comunidade aqui do YouTube, por isso que é importante você se inscrever para você não perder esse tipo de notificação quando eu postar. Que você fazendo um cadastro na Loop Cloud, a Loop Cloud está disponibilizando esse plugin aqui gratuitamente, está disponibilizando algumas licenças em parceria com a Waves, então você faz um cadastro lá para qualquer plano da Loop Cloud e eles vão disponibilizar a licença vitalícia do Reverb para você. E aí você faz um trial, um teste na Loop Cloud de 15 dias mais ou menos. Se você não quiser ficar com o serviço deles, você cancela o seu cartão, mas mesmo assim o Reverb vai ficar na sua conta para sempre. Bom, como eu falo nos meus vídeos, eu não vou ensinar exatamente como você vai fazer para pegar esse plugin aqui no YouTube, porque o YouTube tá pegando meio pesado quando a gente ensina vocês a pegarem plugin e depois o plugin para de ficar grátis, ele acha que a gente tá fazendo apologias à pirataria, essas coisas, sendo que não é verdade. Então se você tiver dúvidas sobre como pegar esse plugin, me chama no Telegram ou no Instagram, no direct, que eu te dou todas as instruções por lá. Mas você só vai conseguir até o dia 16 de janeiro de 2023, tá? Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, já não vai estar mais disponível. E aí eu vou destrichar esse plugin aqui para você aprender de uma vez por todas a utilizar esse Reverb, que é sensacional. Bom, mas antes de mais nada, eu quero te fazer o convite, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, deixa o like se o vídeo for útil para você, divulga com os amigos nos grupos de WhatsApp aí, que eu sei que você faz parte, manda pros amigos se o vídeo aqui te ajuda, tenho certeza que vai ajudar eles e você compartilhando vai me ajudar também aqui no canal. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então deixa aqui embaixo no comentário um joinha, um valeu, um obrigado, que vai ajudar no engajamento dos vídeos também. Me segue nas redes vizinhas, todos os links estão aqui embaixo, e tudo que eu vou falar sobre esse cara, eu explano muito mais no meu curso completo de mixagem, aqui no primeiro link da descrição você vai poder encontrar ele, tá? Bom, se você estiver começando na produção musical e na mixagem, eu tenho uma notícia boa para vocês também. Eu fiz uma enquete aqui no canal, perguntando se vocês gostariam que os assuntos aqui do canal fossem mais voltados agora em 2023 para quem tá começando na produção musical e na mixagem. E o resultado da enquete até agora tá isso aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Ou seja, aguarde, se você tá começando, se inscreve aqui no canal, porque eu vou desmistificar muita coisa do começo, do início, para vocês entenderem muitas coisas de uma forma bem abrangente. Então se inscreve aqui no canal, tá bom? E se você é intermediário e gosta de algumas dicas aqui do canal também, eu sempre vou estar postando vídeos como esse daqui, onde vai ter várias curiosidades e várias dicas maneiras também que eu vou continuar postando aqui no canal. Então vai ter um pouquinho para cada um, tá? Se você curte minha didática, se inscreve no canal que todo mundo vai ganhar. Bom, mas vamos lá falar desse cara que tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Ele é um plugin da Waves, ele tem... A primeira coisa que a gente precisa saber dele é que ele tem 3 roupas, 3 skins, né? Clicando aqui, você tem como mudar a roupagem dele para uma versão mais clara, uma versão mais escura, e você também consegue mudar para a versão Legacy, que é a versão mais tradicional dele, né, que é a primeira roupagem. Nenhuma dessas roupagens vai alterar a sua sonoridade. Se você fez algumas configurações aqui, as configurações vão continuar quando você alterar a roupagem. Se você abrir mais uma instância desse plugin posteriormente até alterada a roupagem, ele já vai abrir na roupagem nova. Mas nenhuma dessas roupagens vai alterar parâmetros aqui, que a gente vai olhar cada um deles com mais calma. Eu vou deixar nessa skin moderna e dark aqui, tá? Aqui você é padrão dos plugins da Waves, se você fez qualquer manipulação, você consegue voltar aqui ou ainda refazer novamente, se você quiser. Ó. Clicando aqui no meio, você tem várias configurações como presets, que é uma das mais importantes aqui. Eu não gosto muito de presets para equalização, para compressão, mas para efeitos é legal. Então, tá um ponto de partida, né? Então, você tem vários presets aqui que você pode utilizar, que já vem de fábrica da Waves, tá? Você pode navegar entre os presets com essa seta aqui, ó, para frente ou para trás. E pode fazer um banco de reverb para o banco A e um outro reverb para o banco B. E aí você fazer um comparativo entre A e o B para saber qual que faz mais sentido para sua música. Você também pode fazer um preset aqui e salvar aí no seu computador. Clicando em Save, você dá um nome para ele e ele vai aparecer na sua biblioteca de presets aqui para você usar posteriormente. Clicando nessas linhazinhas, você pode redimensionar o tamanho do plugin, que é uma das coisas mais interessantes que a gente consegue encontrar aqui nessas configurações. A gente consegue abrir o manual e algumas informações do plugin e esses tipos de informações mais padrão. Isso daqui tudo tem em todos os plugins da Waves. Então aqui em Reverb Type a gente tem os tipos de reverbs, tá?
Primeira coisa que a gente precisa saber desse cara, ele é um reverb digital, tá? Porque a gente tem dois tipos, basicamente, de reverbs no mercado. Tem o reverb digital e o reverb de convolução, que são reverbs que são tirado fotos, vamos dizer assim, né? Eu já fiz um vídeo sobre o Convoluted Reverb, eu vou deixar aqui na descrição que você vai entender. Ele é um reverb de IR, né? De Impulse Response, que na verdade são locais físicos mesmo, que eles captam essa sonoridade para você poder utilizar. E a gente tem os reverbs digitais que eles simulam esses espaços físicos, tá? No caso do reverb, ele é um reverb digital que simula esses espaços, e não só espaços, a gente tem um hall, a gente tem um room, a gente tem um chamber, e a gente também tem alguns reverbs mecânicos, como é o caso do plate aqui, alguns efeitos como gated reverb, reverse reverb, então são efeitos e você pode tomar esses caras como ponto de partida aí para sua música. Bom, pra gente tomar como exemplo, eu vou deixar esse cara no insert. Eu tenho uma voz aqui, ó, e eu vou deixar ele insertado na voz. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem duas formas de usar o reverb. Ou a gente inserta ele no canal, se a gente fizer isso, a gente precisa trabalhar com um botão chamado Dry Wet, que é onde a gente vai fazer a mescla do sinal seco e do sinal molhado. Esse botão nesse plugin tá aqui, ó. A Wave está chamando de Wet ou Dry, né? O sinal limpo ou o sinal molhado. E você vai poder fazer essa mescla aqui. Eu insertei direto no canal, a gente vai ter que utilizar esse botão. Ou você pode fazer um auxiliar ou uma outra track e mandar o seu sinal para ela. Nesse caso, é interessante que o seu sinal esteja 100% sempre molhado, porque você vai fazer a mescla na mandada. Lembrando que se você é iniciante, eu vou falar sobre isso tudo aqui no canal, então fica ligado. Deixa eu colocar meu fone aqui. E aí o que acontece? A gente tem agora, eu vou ligar o reverb aqui. Se eu colocar a voz para tocar, a gente vai ter uma piscina de reverb, olha aí. Beleza? A gente tem bastante reverb porque a gente precisa fazer a mescla disso daqui, ó. Vou colocando o reverb aos poucos aqui nesse botão Wet ou Dry. Beleza? A gente tá com plate, eu vou trocar para um room aqui que tem um somzinho um pouco mais fechado, vamos ver. Beleza, então esse é o primeiro botão que você precisa prestar atenção. Se você estiver usando o insert, você vai usar ele. Se você estiver usando o mandado, indico deixar sempre em 100% aqui e fazer a mescla na mandada. Bom, esse plugin a gente tem duas divisões. A gente tem aqui o painel de controle, que é onde a gente vai tentar manipular os controles da nossa reverberação para deixar o tamanho da sala, se a sala é povoada ou se não é. E a gente tem aqui o gráfico onde mostra algumas outras variáveis pra gente, tá? A gente vai começar falando um pouco sobre esse gráfico. Então aqui a gente já entendeu que a gente vai escolher o estilo, nesse caso eu estou escolhendo um room. A gente tem aqui o Decorrelation. E o que é esse Decorrelation para esse plugin? Você pode imaginar a seguinte situação. Quando você está numa sala e você fala alguma coisa ou a fonte sonora emite qualquer som, o que vai acontecer naturalmente é que vai sair um primeiro som da fonte sonora. Vamos colocar a voz como esse exemplo. Quando você fala no quarto, o som vai sair da sua voz, vai bater na parede e vai voltar para os seus ouvidos direto. Isso a gente chama de primeiras reflexões, ou ainda Early Reflections. A gente tem o controle disso aqui, nesse plugin, que é esse cara aqui, ó, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Mas agora eu quero focar nesse Decorrelation. E o que significa esse Decorrelation? Ele tá falando pra gente, num sinal estéreo, que essas primeiras reflexões vão ter ou não vão ter relação o lado L e o lado R. Ou seja, se eu tiver aqui com o valor em 0, significa que a correlação entre o L e o R é mais perfeita, ou elas estão mais em fase, elas estão mais perto do mesmo tempo, tá? Se eu colocar aqui em 6, quanto mais eu vou subindo, mais eu vou perdendo essa correlação, tá? E aí eu vou tendo uma decorrelação, decorrelation. Ou seja, as early reflections do lado L não vão estar no lado R no mesmo tempo. Isso dá uma sensação de um estéreo um pouco maior, porque a gente está trabalhando com fase aí, né? Sonoralmente falando, a diferença é muito pouca, tá? Mas eu tenho a sensação de que quando eu deixo em 0, o reverb, por mais que seja estéreo, ele fica mais centrado, ele fica mais mono. Quando eu coloco em 6, eu tenho a sensação que fica um pouco mais difuso e me dá uma abertura um pouco maior de estéreo no reverb, tá? Você precisa estar de fone para ouvir isso, porque como eu disse, é muito sutil, é uma questão de sabor, é um temperinho, é uma pimenta que você coloca no seu reverb. Eu vou colocar para tocar aqui e vou deixar em 0 e vou alterar em 6, presta atenção nisso que eu tô falando para vocês, eu vou deixar bastante reverb para que vocês possam perceber, tá? Vamos lá. Eu vou ficar fazendo essas pausas para você poder ouvir a cauda do reverb, tá bom? E poder prestar atenção nisso que eu falei para vocês. Então assim, eu tenho o reverb um pouco mais centrado. Se eu colocar em 6,
eu tenho o reverb um pouco mais espalhado no estéreo, pelo menos é assim que eu escuto, tá? Vamos ver. Vou fazer a alteração um pouco mais rápido, vou começar em 0 e vou para 6. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Então, quando eu coloco em 6, as Early Reflections, que são as primeiras reflexões, ficam com menos relação entre o L e o R. E aí me dá uma sensação de imagem estéreo um pouco maior. Mas, como eu disse, é bem suave. Bom, seguindo aqui, a gente tem um menuzinho onde a gente pode selecionar All, Damping, Reverb e Equalizador. A gente deixando em All, a gente consegue visualizar aqui todas as possibilidades de manipulação gráficas que a gente tem aqui no gráfico, tá? Ou a gente pode selecionar aqui para ver um pouquinho melhor. Eu vou voltar um pouco nesse Damping, no Reverb e no EQ daqui a pouco, tá? Vamos vir, já que a gente falou de Early Reflections, vamos ouvir quais são essas Early Reflections. A gente consegue manipular elas aqui, ó. Aqui no gráfico, tá? Que é visual, a gente consegue ver as Early Reflections com esses palitinhos amarelos aqui, ó. Que são as primeiras reflexões da sala. E todo o resto aqui é o resto da cauda da sala. Então você consegue aqui nesse plugin manipular. Se eu colocar aqui, ó, Reverb, deixar em 0, eu vou ficar só com as Reflections. E aí vai dar para você ouvir melhor isso. Olha só. Conseguiu perceber que são as primeiras reflexões que estão voltando? Normalmente elas são curtas. E aqui é legal que a gente consegue ter uma clareza maior. Se eu alterar, descer as Reflections e subir só a cauda do reverb, eu vou ter o decaimento do som ali, né? Que foi emitido naquele local. Se liga aí. Beleza? E aí a graça é você combinar os dois. Então esses botões aqui é o que vai comandar o tanto de reverb e o tanto das Early Reflections que a gente vai ter. Se a gente vir falar dos parâmetros, o primeiro que aparece aqui embaixo pra gente é o pré-delay. E o que é esse pré-delay? Na verdade, nada mais é do que o tempo do som seco pro som reverberado. Então você consegue colocar ele a partir do momento que você emite a fonte, o som já reverberar, ou você emite a fonte, o som esperar um pouco para começar a reverberar. Isso é ótimo para quando você tem uma voz, por exemplo, e você sente que o reverb está meio que embolando ou perdendo a inteligibilidade da voz. Você pode aumentar um pouco o pré-delay para que a voz cante e depois o reverb comece. Claro que isso tem que ser musical para você não estragar a sua música e a sua reverberação. Vou mostrar para vocês. De acordo com o que eu aumento, olha lá, a gente consegue até dar uma olhada aqui, ó, que o reverb vai vindo um pouco para frente, porque agora eu vou ter o som seco e depois de alguns milissegundos que eu determinar aqui, o reverb vai começar a agir. Vamos ver. Nota que se eu colocar bastante, ele vai agir como se fosse um delay. Consegue perceber? Eu tenho a voz e depois eu começo a reverberação, tá? E aí a gente consegue deixar a voz um pouco mais seca o tempo todo, mais inteligível, e depois começa a reverberação. Esse plugin, ele tem um particular que, além de você conseguir colocar o pré-delay de atraso do reverb, você consegue deixar ele negativo. E quando você faz isso, a bolinha fica até vermelha ali, ó. O que você está fazendo quando você deixa esse pré-delay negativo? Isso é particular desse plugin aqui. Você tem o reverb, certo? E você tem a voz. Quando você tá com pré-delay positivo, você tá jogando o reverb para frente. Então a voz começa e depois o reverb começa. Quando você deixa ele negativo, você tá jogando a voz para trás, tá? Então o reverb vai ficar no mesmo lugar e a voz vai se locomover no tempo. E aí você tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que sua voz fique adiantada no tempo aí de acordo com a sua DAW que você tá usando aí. Porque o Delay Compensation não vai mais compensar, porque você tá pegando... É como se você pegasse o seu material aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplo para vocês entenderem. É como se você pegasse isso aqui, puxasse isso daqui um pouco mais para trás, ó. Viesse para trás. E o reverb estaria no mesmo lugar, tá? Então, a Waves colocou isso nesse plugin. E aí eu tava pensando em uma forma legal de a gente poder usar, e já vou dar uma dica para vocês aqui que talvez sirva. Vou desligar esse cara que tá no insert. Se eu colocar esse cara como uma mandada, por exemplo, ó, que é esse caso aqui, vamos aumentar aqui para vocês ouvirem, ó. Beleza, eu tô mandando pro reverb. Se eu pegar esse reverb que eu tô mandando e atrasar ele um pouco no tempo, eu tô mexendo diretamente com a fase.
Para isso, eu não posso estar na mandada, aí já é uma técnica um pouco mais avançada, eu não posso estar em 100%, tá? Eu quero deixar um pouco do som seco na minha mandada. E aí eu tô mexendo na fase, eu tô desfasando isso de propósito. Então eu tô pegando o meu som que eu quero mandar, tô mandando para minha mandada do reverb, só que ali eu também tenho um pouco do som seco e eu tô atrasando ele no tempo. Com isso, eu crio um efeito meio que chorus, né? Um pouco de flanger, porque o chorus, todos esses efeitos baseados em tempo, eles trabalham dessa forma com atraso no tempo. Então, com esse plugin eu consigo usar isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre isso. Só quero que você preste atenção no tipo de sonoridade que isso gera. Olha só. We get fucked up, we get crossed, we don't wanna do this anymore. Take these drugs with me, teleport, yeah. We get high, we get lost, we get fucked up. Tá conseguindo perceber como já fica um som meio robótico? Porque eu tenho um sinal indo pro reverb e eu tô atrasando o outro no tempo. E aí eu começo a ter uma ideia um pouco mais, uma ideia de modulação dentro do meu reverb, né? Se liga aí. We get fucked up, we get crossed, we don't wanna do this anymore. Take these drugs with me, teleport, yeah. We get high, we get lost. Percebeu no efeito? Então eu tenho um som um pouco mais robótico. Vamos ouvir isso dentro da música pra gente ver como é que fica? We get fucked up, we get crossed, we don't wanna do this anymore. Take these drugs with me, teleport, yeah. Bem robótico, né? Claro que eu tô mandando muita coisa pra cá, então vamos dar uma olhada se ficaria legal. We get fucked up, we get crossed, we don't wanna do this anymore. Take these drugs with me, teleport, yeah. Até que não ficaria ruim não, né? She said, oh man, a bitch like you knew that I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? I miss this bitch. Plenty of fish in the sea, what they telling me, I really... Maravilhas da tecnologia. Bom, mas isso aqui é só para vocês entenderem o pré-delay. Quem sabe num vídeo futuro eu falo melhor sobre esse tipo de técnica, mas é possível fazer com esse cara, tá? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui, mas tá aí para vocês mais uma informação e mais uma possibilidade para a música de vocês, tá? Depois desse pré-delay, eu vou voltar aqui, eu vou desligar minha mandada, eu vou colocar ele aqui de novo no meu insert, vou gerar o pré-delay. Depois desse pré-delay, a gente tem o time. E esse time é o tempo de reverberação. Alguns reverbs têm o nome de RT60. O time é do ponto mais alto de reverberação, o tempo que ele demora para cair 60 dB, entre o ponto mais reverberado e menos reverberado, tá? Por isso que alguns plugins de reverb têm o nome de RT60. Nesse caso aqui, ele chamou de time mesmo. E na verdade, o time é o tempo de reverberação mesmo, o tempo que vai demorar para a reverberação cair. Com isso, a gente consegue ter uma sensação da sala, ou seja, quanto maior a sala, mais tempo vai ficar reverberando aquilo. Então, como o reverb é digital, com esses parâmetros a gente consegue deixar o tamanho da sala um pouco maior, o tamanho um pouco menor, manipulando esses tipos de parâmetros aqui, tá? Vou mostrar para vocês, se eu colocar a sala bem grande aqui, o tempo do reverb, olha o tempo que ele vai demorar para terminar. Demorou pra caramba, né? Deixa eu solar a voz aqui novamente. Se eu deixar o tempo bem pequenininho, graficamente a gente consegue ver aqui, ó, que agora praticamente eu não vou ter o reverb demorando pra acabar, olha só. Praticamente o reverb some junto com a voz. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tempo. Percebeu? Então, esse é o RT60 ou time do reverb. Depois a gente tem, eu vou deixar aqui por padrão, depois a gente tem o size, que é o tamanho da sala. Com isso aqui a gente consegue manipular alguns parâmetros para mostrar o tamanho da sala. Quer ver um exemplo? Se você está numa sala muito curta, quando você fala, é muito pouco o espaço, a sua voz já vai sair, vai bater nas paredes e já vai voltar para o seu ouvido. Ou seja, as Aural Reflections vão estar muito mais próximas de você, certo? Isso induz já uma sala pequena. Se você está com as paredes longe de você, as Aural Reflections precisam percorrer mais tempo para voltar para os seus ouvidos. Isso já induz uma sala maior, concorda? Não só isso, o tempo de reverberação também. Quanto maior a sala, mais tempo vai ficar o RT60 ou time, certo? Quanto menor vai bater na parede, mas não vai ficar ricocheteando muito o som ali.
vai acabar mais rápido o tempo daquela sala. Então, aqui o tamanho da sala, você consegue manipular exatamente esses parâmetros combinados. Nota que quando eu coloco aqui a sala menor, as reflections ficam mais juntinhas, olha aqui, ó. Presta atenção nesses palitinhos amarelinhos claros aqui, ó. Quando eu vou diminuindo o tamanho das salas, as reflections vão ficando mais próximas, né? Porque as paredes estão próximas. Quando eu coloco ela mais grande, né? O tamanho da sala maior, as reflections, elas separam um pouco mais. Então, com isso a gente consegue simular se a sala é maior ou se a sala é menor. Em sonoridade falando, presta atenção como é que isso vai soar. Vou deixar a sala maior que tem, olha só. Tá soando muito grande porque eu deixei o tempo do reverb muito grande, né? Eu vou diminuir aqui um pouco o tempo do reverb e vou deixar a sala, o tamanho da sala no máximo. Olha como é que soa. Agora eu vou deixar no mínimo. Think about who I am. She got me thinking about who we could be. Slow down, baby, she new to this, using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent. Então é sutil, mas a gente consegue ter uma sensação de sala menor e maior baseado nas early reflections e no tempo de reverberação da sala. Então esse size vai controlar exatamente essa combinação aí. Depois a gente tem o diffusion. E como é que funciona esse diffusion para esse plugin, tá? Alguns reverbs, determinados reverbs de empresas, de marcas, alteram, é o mesmo nome, mas alteram a funcionalidade. Para esse reverb aqui, Airverb, da Waves, o diffusion, na verdade, é o seguinte. Quando você grita numa sala, tem um tempo, né, pro reverb começar a morrer, que é esse RT60, o tempo. E como esse reverb é digital, você tem como falar para esse cara quem que tá alimentando esse decaimento do reverb. Se é o som seco, ou seja, a sua voz que gritou na sala, ou se é as unreflections, que vai alimentar o decaimento do reverb. Nesse caso, se você colocar, por exemplo, 100% aqui, você está falando que as early reflections estão alimentando. Então, o reverb nos meus ouvidos soa um pouco mais cheio, porque são mais reflexões, né? Soa um pouco mais difuso. Se você deixar em 0%, você está falando que é só sua voz seca que está alimentando o decaimento do reverb. Então, o som soa um pouco mais pequeno, menos cheio, tá? É meio difícil falar sobre áudio falando em palavras, mas no meu ouvido soa assim. Melhor do que eu falar, olha aí como é que vai soar. Vou deixar em 100% diffusion e depois eu vou deixar em 0. Se liga aí. Deixa eu deixar o tamanho da sala maior aqui, ó. Deixar no máximo para vocês ouvirem. Think about who I am. Think about who I... Think about... Think about... Think about... Think about who... Meus ouvidos, diffusion em 100... soa mais cheio, soa com algumas frequências a mais ali nos médios ali, exatamente porque são mais sinais realimentando a caída do reverb. Se você deixar em 0, é só o som seco, então ele soa um pouco mais, menos denso, essa é a palavra, menos denso, tá? Volta o vídeo, ouve bastante, pega esse plugin, pratica bastante, porque é isso que vai fazer a diferença no seu trabalho. Por último, mas não menos importante, a gente tem o decay line, tá? O linear, decay linear, ou seja, o decaimento linear. Quando você está num ambiente físico, o decaimento ele já é mais ou menos linear e natural daquele local, né? A própria sala tem um tempo de decaimento. Só que com esse decay você consegue mexer como se fosse no release. Se você entende de compressor, você sabe que o release é a cauda, né? O final ali. Você consegue simplesmente fazer com que ela seja mais abrupta. E aí a sua sala vai soar um pouco mais artificial. Mas às vezes você quer isso. É ótimo, por exemplo, naqueles casos de gated reverb, por exemplo, onde você quer que uma caixa toque, o reverb toque junto e o gate já coma o resto do decay ali do reverb. Aqui nesse plugin você consegue fazer isso já nesse parâmetro, ou seja, você vai fazer uma coisa mais artificial, o reverb vai parar do nada, você vai meio que cortar ali a cauda do release ali, né? Vou mostrar para vocês, ó, aqui ele tá em 100%, tá com o tempo da sala natural, e quando eu fizer descer aqui para baixo, a gente vai cortar a cauda do reverb pela metade. Eu vou mostrar para vocês aqui, se liga aí. Aqui o tempo normal. Você percebe que quando o reverb começa a soar, ele já corta, porque eu diminui o decay, então eu tô cortando ali artificialmente mesmo. É para isso que serve. E aí você pode encontrar um meio termo aí pro seu trabalho.
Think about. Quando você está trabalhando com reverb, eu sempre indico que você dê esses impulsos com seu áudio e perceba o som da sala mesmo, o som do reverb. É isso que eu estou fazendo aqui, por isso que eu coloco e eu já tiro. Porque aí fica o som só do reverb e eu consigo ouvir melhor o que está acontecendo aqui, tá? Mas eu acho que deu para perceber bem essa questão do decay aqui. Bom, o último parâmetro que a gente tem aqui embaixo é o gain. Então a gente consegue diminuir até 24 dB se você precisar na sua faixa, tá? Pode ser que seu sinal esteja muito quente também, então você clicando aqui, você vai zerar, ele vai ficar vermelhinho falando, não, o sinal tá muito quente entrando em mim ali, tá clipando. Então você clica aqui e vai resolver, mas você pode controlar a sua estrutura de ganho aqui pelo próprio plugin volume mesmo, tá? Bom, galera, depois de ter visto todos os parâmetros aqui, tá? A gente ainda falta algumas coisas. A gente tem o parâmetro do damping. Se você parar para analisar aqui em All, você tem aqui ó, o damping, o reverb, que é toda aquela visualização do que a gente estava mexendo aqui embaixo, e um equalizador. Tá? Mas na hora de você mexer, isso pode ficar pequeno demais. Você pode mexer por aqui se você quiser, mas pode ficar pequeno. Então, eles têm janelinhas separadas. Você pode deixar aqui o reverb, onde você vai enxergar o decaimento, o tamanho da sala, né? E também você consegue enxergar as reflections aqui um pouco mais ampliado, tá? E você também tem esse controle de dumping. E o que é esse dumping, Kleber? Na verdade, quando você está dentro de uma sala, dependendo da sala que você tiver, se você tiver numa sala que tem carpete, que tem sofá, que tem, sei lá, algumas coisas fofas, assim, né, palpáveis dentro da sala, o decaimento das frequências altas, provavelmente, eles vão ser um pouco mais curtos, eles vão acabar mais rápido, porque as frequências altas, elas são mais sensíveis, então se tiver alguma coisa estofada, vai comer as frequências altas. Então, com esse dumping, você consegue simular se tem, por exemplo, pessoas dentro da sala, se tem alguma superfície mais fofa, mais porosa, que vai comer um pouco as frequências altas, ou se você não quer que fique ressoando graves nos cantos da sua sala, você tem como tirar essas sobras assim para ressoar menos graves. Então, isso soa como uma equalização, embora não seja uma equalização. Você está mexendo no shape do seu reverb mesmo. Basicamente, você pode entender isso daqui como o tempo de reverberação dos graves e o tempo de reverberação dos agudos. Quanto você quer que soe os agudos do seu reverb, quanto você quer que soe os graves do seu reverb. Então isso pode fazer com que você simule ambientes diferentes, tá? Se é uma sala mais lisa, só com paredes, ou se tem alguns painéis ali absorvendo um pouquinho dos agudos, tá? A Waves chamou esses dois parâmetros, um de você determinar a frequência, tá? Você tem dois botões aqui, o 1 e o 2. Um vai de 1K para cima e o outro vai de 1K para baixo aqui, basicamente, tá? A Waves chamou de frequência e ela chamou de uma razão, que não faz muito sentido a gente explicar isso com detalhe, porque não vai fazer tanta diferença. Você pode entender essa razão como se fosse o tanto de reflexão ali dos graves e dos agudos, tá? Então, olha só o que acontece quando eu toco esse cara e eu coloco bastante, eu quero que os agudos ressoem mais. Olha só o que acontece. Nota que o reverb ficou completamente ardido, né? Ficou super agudo, cheio de S. Olha só. Por que isso acontece? Porque os agudos estão demorando mais para acabar, né? Tá ressoando mais. É como se fosse uma superfície, uma parede lisa, né? Então tem mais espaço para os agudos poderem ressoar dentro. Agora, se eu tirar os agudos, olha o que acontece. A sala ficou bem mais médio, né? Bem mais médio grave. Por que isso acontece? Porque agora eu estou colocando, por exemplo, painéis aqui do meu lado e as frequências agudas estão ressoando muito menos. Elas estão morrendo mais rápido. Então, é dessa forma que você pode pensar. A mesma coisa para o grave, tá? Então, com isso você pode fazer o shape aí da sua sala um pouco mais apurado, vamos dizer assim. Think about who I am. She got me thinking about who we could be. Slow down, baby, she new to this using the teeth. Beleza? Então, depois desse dumping, a gente tem o quadro aqui que a gente viu, as reflections e o reverb em si. E depois você tem ainda um equalizador, que aí sim ele chamou de gain, e das frequências aqui. Então, é um low shelf e um high shelf que você pode fazer, né, o filtro de prateleira. Você pode acrescentar um pouco no equalizador ou tirar um pouco dos agudos no equalizador. Esse filtro aqui é um high shelf e a frequência de corte dele tem de 24 dB por oitava, tá bom? Então soa um pouco diferente. É diferente você trabalhar com dumping
e trabalhar com o equalizador. São duas considerações diferentes, tá bom? Mas aqui também, se estiver sobrando um pouco dos agudos, você consegue segurar um pouco no equalizador, ou dos graves, a mesma coisa, tá? Lembrando você que eu falo mais sobre reverbs digitais, reverb de convolução, lá tem um monte de IRs para você baixar também dentro do curso Sua Mix Sem Segredo. Primeiro link na descrição, se você quiser dar um passo a mais para entender mesmo como que funciona toda essa parte de teoria de áudio, indico fortemente Sua Mix Sem Segredo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, agora que a gente já falou sobre todos os parâmetros, vamos ver uma configuração legal. Eu vou tirar esse cara que está insertado, vou trabalhar só com a mandado. Eu tenho o reverb aqui, então eu já tenho um room que eu escolhi e vou trabalhar com uma mandada legal. Eu gostei até daquilo que a gente tinha feito da questão da diferença de fase, mas eu preciso trabalhar isso melhor, até para ver como que seria a compatibilidade em mono. Mas eu vou fazer aqui uma mandada só pra gente trabalhar nessa música aqui, só pra vocês verem. Vamos lá então. Deixa eu colocar em 100% aqui, colocar com a música inteira porque é o jeito que eu gosto de trabalhar com reverb. Vamos lá. Think about who I am. She got me thinking about who we could be. Slow down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah. Já curtiu o resultado? Tirar um pouquinho disso aqui, tirar um pouquinho dos graves também aqui no dumping. Vamos ver. Think about who I am. She got me thinking about who we could be. Slow down, baby, she knew that it's using the teeth. Curti aqui o Decorrelation em 6 e é basicamente isso, tá? Vou tentar usar um pouquinho daquela técnica que a gente acabou de ver, colocar aqui o delay com números negativos para soar um sonzinho um pouco mais chorus, um pouco mais com problema de fase mesmo. Think about who I am. She got me thinking about who we could be. Slow down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent. Bom, mas então é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa suas dúvidas aqui, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aí. E fica de olho aqui nos vídeos do canal, na comunidade, que tá vindo bastante conteúdo massa aqui. E principalmente você aí que tá começando, que você quer gravar sua música em casa e tá meio perdido, fica de olho aqui no canal que eu tenho certeza que eu posso ajudar bastante você, tá? Então é isso por hoje, Deus abençoe, eu fico por aqui, fui.